A história do ladrão da cruz é uma das passagens mais famosas e intrigantes do Novo Testamento. A Bíblia menciona dois criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. Enquanto um deles zombava de Jesus, atacando Jesus, o outro lhe pediu que se lembrasse dele no seu reino. Jesus então lhe disse: "Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso." Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem é um objeto de muita discussão e interpretação ao longo dos séculos, com muitos teólogos e estudiosos tentando desvendar o que levou Jesus a conceder a graça da salvação para esse ladrão. Alguns argumentam que ele era um criminoso arrependido, enquanto outros acreditam que ele era um simples ladrão ou um insurgente político. Mas será que se limitaria a isso mesmo? Apesar de não sabermos muito sobre o ladrão da cruz, há várias fontes que nos ajudam a entender melhor essa passagem bíblica. Além disso, existem também outras fontes históricas e literárias que fazem menção a esse episódio, como textos apócrifos e relatos de historiadores da época. Neste vídeo, vamos explorar as diversas teorias sobre a identidade do ladrão da cruz e como essa passagem tem sido interpretada ao longo dos séculos. Vamos examinar as evidências bíblicas e históricas para desvendar esse mistério e entender o que essa passagem pode nos ensinar. E se você tem curiosidade sobre esse assunto, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Em Lucas 23, do 39 ao 43, lemos apenas que ele era um dos criminosos que foram crucificados junto com Jesus, e que pediu para ser lembrado por Jesus ao entrar no seu reino. Ainda segundo Lucas, o outro criminoso zombou de Jesus, mas o ladrão da cruz reconheceu que Jesus era inocente e pediu perdão pelos seus pecados. Apesar da falta de informações no Novo Testamento, existem algumas tradições e lendas que tentam preencher essa lacuna sobre o ladrão da cruz. Uma das mais famosas é chamada de Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que narra a história da crucificação de Jesus de uma maneira mais detalhada do que os evangelhos canônicos. Nessa história, o ladrão da cruz é chamado de Dimas e é escrito como um ladrão e assassino que se arrepende e reconhece Jesus como o Messias quando está sendo crucificado. Uma informação bastante curiosa na tradição, Dimas e Gestas, os dois ladrões da cruz, seriam dois irmãos que acabaram se tornando ladrões, que se juntaram ao grupo de bandidos que roubavam viajantes nas estradas da região. Entretanto, acabaram sendo pegos e condenados à crucificação, em conjunto, pelo mesmo crime. Outra tradição mais interpretativa busca apontar Dimas como um antigo discípulo de Jesus, como se ele já tivesse conhecido Jesus, se batizado, sido um discípulo, mas que infelizmente acabou se desviando. E ao ver Jesus na cruz ao seu lado, seu coração se doeu e a sua fé renasceu, onde ele se arrependeu e clamou socorro a Cristo, e Cristo respondeu. Temos mais algumas menções tradicionais sobre ele. Entre elas, ele é mencionado no livro de Atos de Pilatos, que também é associado com o Evangelho de Nicodemos, que é um texto apócrifo, que narra o julgamento de Jesus, que menciona Dimas e dá mais detalhes, e também a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope. O Evangelho de Nicodemos é um texto do século IV, que narra a morte e ressurreição de Jesus, a partir da perspectiva de Pilatos. No texto, Dimas é apresentado como um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus. Na narrativa, Dimas inicialmente zomba de Jesus, junto com outro ladrão, mas depois ele se arrepende e pede perdão a Jesus, reconhecendo que ele é inocente e que eles merecem o que estão sofrendo na cruz. Jesus então responde a Dimas: "Eu te digo a verdade.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De acordo com a Bíblia. Mas, através desse texto apócrifo, muitos acreditam que Dimas foi batizado por Jesus e se tornou um discípulo secreto. Podemos ver essa explicação como uma tentativa de explicar a sua rápida conversão e o seu reconhecimento da divindade de Jesus na cruz. Na tradição ortodoxa, já vai bem mais além. Ela menciona que Dimas nasceu na cidade de Adulam e era um dos filhos de seu líder judeu, chamado Isacar. Ele teria se juntado a um grupo de ladrões e acabou sendo preso junto com Gestas por causa de seus crimes. Durante a sua crucificação ao lado de Jesus, ele teria se arrependido de seus pecados e se voltado para Jesus, reconhecendo-o como Messias. Também existe uma lenda que sugere que Dimas era um soldado romano que desertou do exército após ter sido inspirado pela pregação de Jesus e se converteu ao cristianismo, o que o fez desertar do exército. Acredita-se que sua primeira habilidade em combate tenha ajudado Dimas a se tornar um líder entre os ladrões e a ter um papel importante na crucificação. Uma outra teoria é que Dimas, na verdade, era um líder rebelde que lutava contra o Império Romano e que teria se aliado a Barrabás, o famoso criminoso que foi solto no lugar de Jesus antes da crucificação. De acordo com essa teoria, Dimas teria sido preso por liderar uma insurreição e condenado à morte, junto com Jesus e outro rebelde. Outra teoria bem menos comum é que Dimas seria na verdade um dos magos que visitou Jesus quando ele nasceu em Belém. Essa teoria se baseia na ideia de que os magos, também conhecidos como Reis Magos, teriam reconhecido Jesus como Messias e se tornado seus seguidores secretos. O interessante da mensagem é que demonstra que não importa o quanto estamos afundados no pecado, Jesus estará pronto para nos receber, caso nos arrependemos verdadeiramente e mudarmos de vida. Em conclusão, a figura de Dimas, o ladrão da cruz, tem gerado diversas tradições e lendas e especulações ao longo dos séculos. Enquanto algumas tradições o apontam como um ladrão comum que se arrependeu na hora da morte e foi perdoado por Jesus, outros o retratam como um discípulo secreto que havia sido batizado por Jesus. E ainda outras teorias surgem, que ele teria sido um soldado romano, desertor, um habilidoso lutador. O que se sabe com certeza é que a história de Dimas serve como um exemplo poderoso da graça de Deus, que perdoa até mesmo os mais pecadores e arrependidos, e que convocou a todos ao arrependimento. Agora é sua vez. O que achou sobre esse tema? Deixe sua opinião nos comentários.